capítulo 11, item 8, a lei de amor, ditada pelo Espírito Lázaro, onde ele nos informa que o amor resume toda a passagem do Cristo na terra. Essa é a principal virtude. Mas, para que possamos obter essa virtude sagrada no seu mais amplo aspecto, na sua maior elevação, nós precisamos da base, do seu alicerce. E esse alicerce, ele engloba tudo o que há. Esse alicerce é chamado de trabalho. Tudo o que existe está alicerçado no trabalho, inclusive o amor que nós precisamos desenvolver diante do grande modelo que é para nós o Cristo. Nós vamos trazer amor e trabalho e esta correlação que existe entre ambos, esse sustentáculo desta glória de aprendermos a nos amarmos. Diante então dos nossos estudos, onde poderíamos buscar em toda a bibliografia, e como não há tempo de passar toda essa bibliografia, porque nem que em toda a nossa atual existência conseguíssemos ou optássemos em estudar toda a bibliografia, toda a bibliografia espírita, não conseguiríamos em uma somente existência. Então fizemos alguns apanhados para podermos compreendermos juntos a questão do amor e do trabalho. Fomos então no livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais ou Leis Morais, no capítulo também 3º, Lei do Trabalho, na questão 675, Allan Kardec pergunta à espiritualidade amiga, superior, se só devemos entender por trabalho as ocupações materiais. A espiritualidade responde, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, enquanto estamos neste momento ouvindo com ouvidos de ouvir, nós então estamos trabalhando. E estaríamos trabalhando o quê? Estaríamos trabalhando a nossa própria personalidade, buscando compreender como estamos indo com o trabalho em nós. Interessante a resposta da espiritualidade amiga, espiritualidade superior, porque ela deixa claro que se o espírito trabalha assim como o corpo, nós temos a alternativa única de ora estarmos trabalhando no nosso aprimoramento enquanto encarnados, como hoje estamos, e continuaremos a trabalhar no mundo espiritual de onde nós viemos, porque lá também se trabalha e muito. E a diferenciação das questões materiais é porque nós comumente associamos o trabalho às questões financeiras. Trabalho, venda da mão de obra, ou trabalho no empresariado, mas sempre visando questões financeiras. Mas o principal trabalho que viemos fazer aqui, nesta nova viagem, nesta nova existência, é o trabalho em nós, em buscarmos a nossa melhoria espiritual através da nossa contínua transformação moral. Esse é o nosso verdadeiro trabalho. E aí a gente pode incorrer em outras perguntas. Por exemplo, analisando essa questão 675 sobre as questões materiais do trabalho, voltando para a questão real, que é a questão da espiritualidade, podemos cada um de nós, em si mesmo, mentalmente, buscarmos fazer uma análise rápida. Como estou trabalhando a minha personalidade, eu, o espírito, que por ora uso este corpo físico,
como eu estou me trabalhando nos tesouros que devo ajuntar no céu, alerta que o Cristo de Deus nos deu, para não juntarmos tesouros na terra, mas nos céus ou no plano espiritual, para que quando lá chegarmos, termos alguma coisa a nosso favor, alguma virtude conquistada, ou alguma virtude melhorada, alguma paixão eliminada, algum vício eliminado, para que possamos chegar no nosso verdadeiro mundo, que é o mundo dos espíritos, é o mundo nosso, melhores do que de lá saímos. Esta é a análise que precisamos fazer. Continuando então a questão 675 nos nossos estudos, se já sabemos que o Espírito trabalha, no livro Emmanuel, da coleção do mesmo nome, ditado por Emmanuel para Chico Xavier, no item Doutrinando a Fé, nós temos o primeiro item, Doutrinando a Ciência, e em seguida nós temos um outro item no livro, que está subdividido em vários capítulos, que é o Doutrinando a Fé. Em Doutrinando a Fé, no capítulo 7, Labor das Almas, que a gente gosta sempre de analisar, desde o título, qual é o assunto que esse título nos trará. Como estamos falando de trabalho, para chegarmos ao amor supremo, ao amor do nosso modelo, que é o Cristo. O labor das almas é o trabalho das almas. É o nosso trabalho, enfim. Emmanuel coloca o trabalho dos espíritos como duas variantes. A primeira delas, ele nos informa: em vossa vida, em vossa atual existência, tomam parte entidades do além, que não vedes, e que participam diretamente e inclusive dos vossos próprios atos, mesmo que o nervo óptico, os nervos visuais não os enxerguem. Primeira colocação de Emmanuel, que todos nós já sabemos, que em nossas vidas, seres espirituais participam e perambulam por ela, participando inclusive dos nossos atos, das nossas ações, das nossas decisões. E o segundo item complementar que Emmanuel coloca é edificante notar a quantidade de almas envolvidas no sagrado ministério de recuperar, de trabalhar em prol de almas, de espíritos outros, obcecados no mal, neste planeta de sombras, assim Emmanuel define nessa questão. E que grande é o labor dessas almas, tentando também ajudar, soerguer todas as outras almas, nós inclusive, em um trabalho de total renúncia. Então nós vemos essas duas situações. A primeira situação que Emmanuel coloca é que em nossas vidas existem espíritos que participam dela, que nós não podemos ver, pois a maioria de nós não é médium vidente, mas eles pululam no nosso dia a dia. Como Paulo de Tarso nos diz em uma de suas epístolas, existe uma nuvem de testemunhas em torno de nós. O grande detalhe dessa colocação de Emmanuel, que todos nós sabemos, é que esses espíritos que se acercam de nós, se aproximarão de nós, em função das nossas vibrações de atração. Eis aí o alerta de Emmanuel, que se encontra nessa sublinha. Devemos estar atentos, então, na forma com que pensamos
porque é nesse pensar que nós estaremos atraindo espíritos para juntos de nós, que vão vibrar no bem ou vão vibrar na falta do bem. E o segundo item, Emmanuel traz para nós a grande quantidade de almas, de espíritos, que estão a ajudar, inclusive, os espíritos obcecados no mal. Com certeza, nós que já buscamos a religiosidade, que já buscamos participar das casas espíritas como os seus adeptos, trabalhadores, que participamos de uma coletividade na casa espírita ou em qualquer outra religião séria, certamente já não somos mais espíritos obcecados no mal. Já vencemos essa etapa, mas ainda podemos sofrer influenciações. Observem a grande importância das vibrações no bem que devemos ter, para inclusive, podermos auxiliar ao trabalho desses espíritos missionários que vêm nos ajudar, saindo de uma situação de necessitados, então para uma situação de cooperadores, de trabalhadores do bem. As missões de Joana d'Arc. Observem que quando Leon Denis denomina as missões de Joana d'Arc, missões são trabalhos. São os trabalhos que Joana d'Arc teve quando esse espírito de Escol resolveu assumir para si essa missão de, naquela época, libertar a França do jugo dos ingleses, numa guerra que é chamada de a Guerra dos 100 Anos, travada entre os ingleses e os franceses. Nessa época, a França invadida e tomada pelo autoritarismo dos reis ingleses. O espírito que envergou o corpo, chamado Joana d'Arc, já era um espírito redimido, já era um espírito superior, pertencente à escola apostolar do Cristo, que um dia recebeu na terra, em suas várias reencarnações, o nome de Judas Iscariotes. Detalhe dessa informação é que não devemos confundir a história de Judas Iscariotes e achar que quando ele veio a se reencarnar e aceitou a missão de ajudar a França, de que ele veio ali para, naquele momento, se redimir. Não. Ele já havia se redimido. Ele aceitou a missão de ajudar a França como mais um trabalho de redenção a favor de todos nós, porque nesse país, especificamente, havia já um movimento muito grande da espiritualidade, que já existia desde a época dos celtas. Todos nós aqui já ouvimos falar dos celtas. Este povo que habitou primeiro aquela região que hoje chamamos França, na época dos celtas, levava o nome de Gália. Justamente, vejam a importância de estudarmos também a história dos celtas, porque durante essa passagem céltica, um dos sacerdotes celtas, chamados os druidas, um deles levou o nome de Allan Kardec. As origens da nossa doutrina, de onde elas vêm? De um povo que cultuava já naquela época os celtas no grande templo da natureza, dentro das florestas da Gália, já mantinham conversações, reuniões com o mundo espiritual. Já haviam as comunicações, e essas comunicações eram feitas pelos sacerdotes e por aqueles que já conseguiam, eram os médiuns, já conseguiam um contato direto da vidência, ouvindo os espíritos, já naquela época, um deles, chamado Allan Kardec. Esse espírito reencarna na França, com a missão de livrar a França, que tinha um papel a cumprir grandioso, que todos nós sabemos, papel a cumprir grandioso, trabalho.
a coletividade francesa, o país que chamamos França, receberia daí a alguns séculos o próprio codificador, Allan Kardec, que traria para nós a religião que todos nós abraçamos de coração, a doutrina espírita, o Consolador prometido. Joana, então, reencarna em 1412, na cidade de Dom Remy, numa casinha, num casebre, muito humilde, paupérrimo. Leon Denis traça um paralelo da descida do Mestre, de toda a sua missão, mas no aspecto do sofrimento, da questão com que nasce, da questão com que vive e é perseguido, das lutas que enfrenta e do martírio que recebe. Leon Denis traça então um paralelo no livro, onde nós voltamos lá no momento do nascimento de Joana, que nasce também paupérrimo, saúde frágil, de família muito pobre, na cidade de Dom Remy, 1412. Enquanto criança, vida difícil com seus pais. Joana, então, decidida e missionária, quando recebe na vila em que morava, em Dom Remy, a notícia de que haveria o trabalho de convocação de mais soldados franceses, apenas homens. As mulheres não eram aceitas no exército francês naquela época. Joana, então, criança, mas missionária, resolve então, de uma ideia que acha que foi sua, resolve então cortar os cabelos como um homem, como um rapazote, e amarra aos seios um pano e o aperta para disfarçar o estado óbvio feminino, e veste roupas de rapaz e vai se alistar no exército francês. Joana d'Arc então vai à guerra, vence algumas batalhas, é ferida, e durante o decorrer da sua estada no exército é descoberta. Não era um rapaz, era uma moça. Quase foi expulsa, quase. Mas o seu estado de valentia e de chamamento, de empatia com os soldados, dando-lhes forças, chamando-lhes as responsabilidades diante da pátria, da família, do seu povo e de Deus, convenceu e conquistou até os corações dos generais franceses. E Joana, depois de descoberta, passou a ir à frente do exército vestida de branco. E o seu trabalho agora era de levar o estandarte junto à lança. Em uma de suas batalhas, Joana foi apreendida e foi julgada, foi traída primeiramente pelo próprio rei da França. Observe então o paralelo que Leon Denis faz com a vida do Cristo. Joana d'Arc, em uma de suas passagens já como espírito, traz uma frase que se coaduna, que se adequa com esse estudo do trabalho do amor. Ela tinha já consciência de que a conquista do amor, a conquista de todas as virtudes, passam pelo trabalho. Em uma de suas comunicações ela diz: viva o trabalho. Joana d'Arc desencarna em 1431, aos 19 anos de idade, nessa cidade de Poitiers. Em 1432, um ano após a desencarnação de Joana d'Arc, é fundada a Universidade de Poitiers. E desde aquela época até hoje, a existência dessa universidade, o que há de particular e interessante para nós, a língua que é mais difundida e que essa universidade ensina aos franceses e a todos que ali estudam, é o português. A língua mais ensinada na Universidade de Poitiers, claro, depois da língua nativa francesa, é o português.
Nessa cidade de Poitiers, então, Joana foi interrogada por um homem chamado Guilherme Aymerich. E ele faz uma pergunta, uma colocação para Joana d'Arc, da seguinte maneira: você pede soldados, mas diz que Deus, que é da vontade de Deus, que os ingleses se vão. Ele faz essa colocação para Joana. Você pede soldados, mas diz também que é da vontade de Deus que os ingleses se vão. Ora, se é assim, não há necessidade de soldados, porque Deus basta. Joana, então, responde a ele: em nome de Deus, os soldados haverão de batalhar, e Deus lhes dará a vitória. Leon Denis diz que esta colocação, que os soldados batalharão, mas Deus é que dará a vitória, é a lição de que o homem é livre, segundo Leon Denis. Somos livres, mas é da vontade da lei suprema que o homem defina o seu destino, trabalho. E que quando houver embates em que o homem, na coletividade ou na individualidade, se sentir fragilizado, oh meu Deus, creio que não vou dar conta dessa tarefa. A enfermidade é muito grande. Não conseguirei a colocação para mantenimento da minha família. Faltar-me-á o necessário. Ajudai-me, Senhor. É então a colocação de Joana d'Arc. Sempre que houver dificuldade, devemos fazer a nossa parte e contarmos com a divindade, contarmos com Deus. Sempre foi o que ela quis dizer. Porque senão realmente ela concordaria com Guilherme de Aymerich. Realmente não precisamos mais de soldados. Deus fará os ingleses irem embora. Ela não faz essa colocação. Eis aí então a grande prova que Joana nos dá do viva o trabalho. Viva o trabalho. Que nós precisamos despertar para a grande necessidade de fazermos a nossa parte. No livro Consolador, na questão 230, é perguntado para Emmanuel como iniciar o trabalho da nossa iluminação. Como iniciar o trabalho de iluminação em nossas almas? Como começar então a nos iluminarmos? Como começarmos a buscar a iluminação no amor, essa conquista que deveremos percorrer? Emmanuel então responde e diz que devemos, ao esforço individual, termos autocontrole. Diante de quê? Diante das dificuldades que surjam. Autocontrole. Em outras mensagens, Emmanuel também chama de autogoverno. O segundo item: devemos disciplinar sentimentos egoísticos e inferiores. Um terceiro item: devemos, em trabalho silencioso. O que quer dizer isso? Um trabalho de nós para nós mesmos, sem alardes. Trabalharmos a exterminação das nossas paixões. Uns com mais, outros com menos. Exterminarmos as nossas paixões. Em muitos casos, essas paixões podem estar atreladas, unidas com algum tipo de viciação. O quarto item: para nossa iluminação, podemos buscar a exemplificação das almas redimidas que vimos passar pela terra,
como tivemos agora recentemente de Chico Xavier, como tivemos Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e vários outros, inclusive que não foram espíritas, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, que deixaram exemplificações de autocontrole, de disciplina de sentimentos, de eliminação de paixões e de observação de almas redimidas. Mahatma Gandhi, voltando para os ingleses, o Império Inglês, que um dia dominou a França, também dominou a Índia, e Mahatma Gandhi empreendeu uma guerra pacífica contra um império. Apanhou várias vezes na rua, várias vezes, sem levantar um dedo contra qualquer soldado. Foi preso várias vezes e jamais reclamou, até conseguir fazer com que a monarquia inglesa da época se sentisse conduída diante daquele espírito valente, mas sem levantar uma só palavra de guerra, sem reclamar das dores. É uma alma que devemos, que podemos também buscar o conhecimento para nos dar força. Para quê? Para esse trabalho que está nesse capítulo bendito, que devemos fazer em nós. E é um trabalho desta existência e das outras. Quanto tempo levará? Vai depender de quem? De nós. Vai depender de nós. Então, Emmanuel aqui nos traça um roteiro nesses 5 elementos. O quinto elemento, eu ainda não falei. O quinto elemento que Emmanuel traz é o conhecimento. Onde podemos adquirir o conhecimento? E como adquirir o conhecimento? Através do estudo. E o Espiritismo, minhas irmãs e meus irmãos, na sua extensa bibliografia, ele pode ser lido, mas sobretudo estudado. É esse estudo que, quando trazido para a nossa consciência, quando ele for compreendido e quando passarmos a usar dele nas nossas atitudes, essas atitudes nos levarão aos hábitos saudáveis, hábitos constantes no bem. Hábitos constantes no bem, iluminação. Iluminação. Autoiluminação. Nenhum ser superior, nenhuma entidade superior, nem mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, virá um dia até nós e fará, ou falará para nós, ser iluminado. Jamais. Não existem privilégios. Deus não privilegia ninguém. As conquistas de iluminação são individuais. Mas nosso Senhor, nosso Pai Celestial, Rei do Universo, nos permite também a evolução coletiva. Daí a importância grandiosa de participarmos das coletividades religiosas, como desta casa abençoada pelo Cristo. Estarmos aqui com ouvidos de ouvir, com vontade de nos melhorarmos, para amanhã sermos melhores que hoje. E depois de amanhã sermos melhores que amanhã, devemos introjetar, mesmo que pequenos fragmentos, mas uma vontade íntima de melhorar. No livro Pão Nosso, de Chico Xavier, e também do nosso querido Emmanuel, nós temos lá na mensagem 44 curas. A partir daqui, já começamos a falar do sentimento maior que devemos desenvolver em nós, o amor. E por que a mensagem de curas?
que todos nós buscamos em nossas igrejas, em nossas casas espíritas, o digo em nossas igrejas, que nós também recebemos companheiros, companheiras, que vêm de outras igrejas, mas que vêm também às nossas casas, estão aqui conosco, e nós sempre dizemos, sejam bem-vindos. Então, quando a gente vai numa casa espírita, quando a gente chega até aqui, todos nós estamos, percebamos ou não, em tratamento. Toda casa espírita é educandário, é escola e também é hospital. Aqui a espiritualidade amiga e as entidades dessa casa percebem nossa alma, percebem em nós nossas necessidades e já começam a nos tratar por amor. Por amor. Esperançosos que são de que quando sairmos daqui, levemos esse amor obtido na melhora, para exemplificarmos lá fora, diante das nossas irmãs e dos nossos irmãos, que não têm o conhecimento espírita. A divulgação do Espiritismo, outra caridade, a maior caridade, segundo Emmanuel, que podemos fazer para a doutrina é a sua divulgação. Então, a espiritualidade amiga começa a nos tratar por amor, muito antes mesmo de entrarmos na bendita sala do passe. E curai nelas, e curai os enfermos que nelas houver, e dizei-lhes, vos é chegado o reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Ela está grafada no início dessa mensagem 44. E curai os enfermos que nela houverem. Foi quando Jesus encaminha os apóstolos para irem de 2 em 2 nas cidades, e quando entrassem nessas cidades, fizessem então as curas que fossem necessárias e dissessem então aos que recebessem esse benefício da cura, vos é chegado o reino de Deus. Vamos entender por que Jesus assim encaminhou os seus apóstolos na mensagem de Emmanuel. Emmanuel começa a nos dizer que é verdade que Jesus curou vários enfermos por onde passou e não deixou de reportar essa questão aos seus apóstolos sobre a necessidade da cura. Mas o médico celestial, o nosso Cristo de Deus, sempre após a cura, ele recomendava e nos recomenda hoje também, vos é chegado o reino de Deus. Emmanuel continua, não nos interessa apenas a cura ou a melhora, em outra palavra, do corpo físico ou do envoltório em que nos movimentamos, ele coloca. Então não interessa a espiritualidade apenas a cura desta massa física que cada um de nós recebeu, mas principalmente, Emmanuel coloca, o corretivo do espírito. É certo, é justo que o homem comum receba o benefício da cura, mas que compreenda definitivamente a grande responsabilidade diante da saúde. Todos nós, então, podemos buscar o remédio para nossas dores, a cura para os nossos males, mas devemos, então, compreender a responsabilidade diante da saúde. Aí Emmanuel continua. Entretanto, porém, nota-se a grande dificuldade que existe
da grande maioria, compreender a lição oculta da enfermidade no corpo. Nota-se então a grande dificuldade da maioria compreender a lição oculta da enfermidade no corpo, assim como a grandiosa dificuldade de também compreendermos o apelo ao trabalho santificante quando obtemos a melhora orgânica. Continuando, Emmanuel nos alerta: será mesmo que o Senhor propiciaria a melhora, o equilíbrio celular, para que nós, para que outros, nas suas viciações, venham novamente a destruí-las? O que nós achamos disso? Será que o Senhor iria ou irá sempre propiciar o reajustamento celular dos nossos corpos enquanto enfermos, para que nós, na continuidade das nossas viciações, venhamos novamente a destruí-las? Há nexo nisso? Certamente não. Então, quando ele vem nos alertar das situações, da lição oculta da moléstia do corpo e do apelo que se faz para o trabalho de santificação, é justamente para que compreendamos que há uma lição na enfermidade, há uma lição na dor. Quando eu obter a minha saúde plena, devo trabalhar na eliminação das minhas paixões, ter autocontrole, disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, buscar me assemelhar, buscar modelos, desde o modelo maior que é o Cristo, até todos os outros modelos de santificação que já passaram pela terra, e buscar o conhecimento, o estudo, para que eu mantenha a saúde psíquica, mental, e não venha mais adoecer. Aí a gente compreende a lição, a mensagem 44 curas. Tudo isso é amor. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Vocês se lembram dessa passagem do Evangelho? Sim, quando Maria chega com os irmãos de Jesus, querem falar com ele, ele está pregando numa área confinada. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A pergunta complementa dizendo: é esta, será esta o início do trabalho, do desenvolvimento da fraternidade universal? Esse é o início da fraternidade universal que o Cristo quis dizer? E Emmanuel responde: o Senhor, resposta de Emmanuel, o Senhor conhecia a fraqueza, a fragilidade, a precariedade, a palavra é esta no livro. O Senhor conhecia a precariedade dos laços de sangue, dos laços sanguíneos existentes dentro da família. Então o Mestre trouxe para nós então a grande fórmula do amor, que não pode ficar circunscrita, fechada nos ambientes particulares. O que é isso? A fórmula do amor não é só fechado no grupo familiar consanguíneo. Ele precisa ser passado para o ambiente universal. Emmanuel nos diz: passado para o ambiente universal, onde desenvolveremos então a fraternidade, que nos levará a estarmos aptos a nos ajudarmos na estrada da vida, reconhecendo ao auxílio aqueles que se portam, que se apresentam como felizes, e muitas das vezes essa felicidade é só aparente, e também auxiliando aqueles que sofrem de fato a reclusão de tudo, psíquico e material. Então,
nesta questão, Emmanuel traz para nós a questão colocada pelo Cristo do desenvolvimento da fórmula do amor, que é a fraternidade ligada a todos nós. Todos nós, então, somos família. Amor universal. Nós temos as nossas famílias, consanguíneas, mas todos nós aqui somos irmãos, queiramos ou não. Porque nós temos irmãs e irmãos que não aceitam serem chamados de irmãos, se não forem irmãos e irmãs consanguíneos. Mas o Cristo deixa claro para nós que a fraternidade é para todos, ela é universal. Ela suplanta a questão familiar. Por isso a pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E qual a resposta que ele dá depois? São todos aqueles que satisfazem a vontade do meu Pai. Exatamente. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que seguem, que satisfazem as leis, as vontades de meu Pai, nosso Pai. Fórmula do amor trazida pelo Cristo. Então desenvolvamos a fraternidade. Nós só temos a agradecer, pedimos desculpas por alguma palavra mal colocada e rogamos a Deus que nos abençoe nas nossas decisões de trabalho rumo ao amor melhor cada dia. Muito obrigado a todas e a todos.